A gente continua então. Eu queria chamar aqui Mariana Borel. Mariana Borel é arquiteta e mestre em arquitetura e urbanismo pela EA-UFMG, com pós-graduação em administração pública pela PUC. Coordena o projeto Arquitetura na Periferia, assessoria técnica, e é professora substituta na EA-UFMG, cofundadora do Instituto de Assessoria a Mulheres e Inovação. Gente, bom dia. Bom, sou a última das mesas, então vou agradecer de novo e vou até agradecer de um modo bem particular, assim, para mim, estou nessa volta aí de licença maternidade, né? Então, fiquei muito feliz de voltar para o presencial, o primeiro evento que eu participo depois disso, e me senti verdadeiramente enriquecida pelas falas de todo mundo. Então, obrigada pela oportunidade de ouvir vocês, de aprender, e parabéns, né, de verdade, para a organização do evento. Muito, muito feliz. Bom, eu vou começar. É possível a gente não se conectar com as falas, né? Eu me conecto demais assim, com as falas da Letícia. E sair também com a reflexão de ontem, né, do Pedro, né? Dos crachás, e fiquei pensando nos meus crachás. Então, eu estou com um crachá aqui de professora substituta, estou com um crachá de assessora técnica, eu estou no campo, né, semanalmente, prestando assessoria para as mulheres. E aí eu lembrei de um outro crachá, eu posso ir passando? Eu fico mais... para eu ver também. Eu lembrei de um crachá que a gente tem também, que é muito pouco falado, que é um crachá de gestores, né, de coordenadores. Porque todo mundo, para a gente estar no campo, a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que gerir equipe, a gente tem que captar recursos, escrever edital, escrever projeto, nananana. É uma burocracia gigantesca que gasta, sei lá, 70% do meu tempo, hoje em dia, de planilha de Excel e relatório. Então, mas aí o que eu queria concordar também com o que o Caio falou, que um crachá meio que não elimina o outro, porque eu tenho muita convicção de que eu sou uma melhor gestora porque eu estou no campo. E eu estou vendo as questões lá. Teve um período que eu não consegui estar no campo, que eu estava só na gestão, e você vai ficando meio fria, assim, vai virando um pacote de números e dados, assim. Então, estar no campo, para mim, com o pé no chão, é crucial para que eu seja uma boa gestora. E para eu ser uma boa gestora, me ajuda muito que eu seja professora aqui, que eu tenha contato com todas as discussões acadêmicas. Então, acho que o que eu vou apresentar aqui tem muito desses crachás todos que a gente está percorrendo. E eu sou feliz em ter vários crachazinhos que se somam, porque eu acho que todos eles enriquecem muito a prática, tanto a prática teórica, a prática do campo e de gestão mesmo, que a gente não tem como fugir dela. Então, hoje a gente está no IAMI, que é um Instituto de Assessoria a Mulheres e Inovação, que é uma ONG, que a gente fundou, e a gente pratica assessoria técnica, nosso foco é melhoria de moradia. Agora também a gente está atuando em espaços coletivos, e a capacitação de mulheres com esse foco no fortalecimento da autonomia feminina. Eu não vou hoje, gente, ficar falando muito dos projetos, eu vou me ater muito aos 20 minutos aqui à questão da mobilização, da sensibilização, vou falar dos nossos desafios no projeto e vou mostrar como que a gente tem criado estratégias junto ao nosso trabalho com as mulheres para vencer esses desafios. Bom, hoje no Instituto a gente tem 3 projetos principais. O nosso maior projeto, o carro-chefe, é o ANPAT, que a gente chama assim, né? A gente criou os nomezinhos, que é a assessoria técnica para a melhoria habitacional, que é, né, o que a gente faz há 10 anos. E desde o ano passado a gente criou 2 novos projetos, 2 novos braços. Um é o CO, que a gente chama CO, Capacitações e Obras. Então, é um projeto em que as mulheres interessadas são capacitadas em técnicas de construção civil. Essa capacitação, eu acho importante dizer que ela acontece dentro das casas das participantes também do AT. Então, a capacitação já é uma melhoria habitacional também. E as obras, que é uma dor assim, que eu tinha muito e ainda tenho, né? Mas mesmo também das minhas pesquisas, do mestrado, de que a assessoria técnica ainda fica muito no papel, nos projetos, nos planos, e que a gente precisa fazer obra. Eu sinto essa vontade assim, de fazer obra, de executar a melhoria em si, né? Concretizar ali. E aí o Capacitações e Obras vem muito isso, assim, da gente querer fazer obras. Então a gente consegue fazer uma obra na casa de alguma mulher, reformar um cômodo inteiro, uma cozinha inteira, um quarto inteiro,
para dar essa alavancada mesmo de obra concreta. E o ANP Bio, que surge também ano passado, que é um projeto voltado para técnicas construtivas sustentáveis e culturas milenares. Então a gente está aprendendo e fazendo o bio. Então a gente está trabalhando com várias pessoas que atuam na parte de técnicas construtivas alternativas e reformando espaços coletivos por meio dessas técnicas. Então, lá na Paulo Freire mesmo, acho que vai ter uma ida lá amanhã, não vai? O Centro Cultural, a gente começou a fazer umas obras lá, usando terra de tinta, reboco de tinta, forro de bambu. Então, a gente tem capacitado as mulheres nesse sentido. Bom, aí eu vou para o tema da mesa, que agora de forma bem objetiva, o que eu vejo que são os nossos maiores desafios de mobilização e de engajamento. Primeiro, a gente percebe uma desconfiança da população, né, quando a gente vai chegar nos territórios. Então, a gente tem um legado aí de muita prática eleitoreira, ações que são descontinuadas e deixa a galera na mão, e até mesmo práticas, de certa forma, exploratórias, né, de coleta de informação, coleta de dados e sem nenhuma contrapartida, sem nenhum retorno para as localidades. Então, a gente percebe que tem uma desconfiançazinha. Para o nosso trabalho, que a gente realiza de forma recorrente, a gente vê a sobrecarga feminina, e aí é importante a gente trazer o recorte de gênero aqui, né, para essa discussão do arquitetura na periferia. Na verdade, gente, está todo mundo cansado, sem tempo e com 1000 tarefas, né, mas, obviamente, isso recai de forma mais específica sobre a população de baixa renda e ainda mais sobre as mulheres de baixa renda. No nosso trabalho também a gente tem uma opressão masculina, que é um desafio para a gente mobilizar e engajar as mulheres. Então, que está muito correlacionado com esse outro, né, que a independência da mulher gera resistência nos companheiros. Então, os homens começam, de certa forma, a boicotar as mulheres. Não fica com a criança para ela ir. Inventa compromisso, fala que tem que ir para a igreja, né, e vai segurando a mulher. Muitos casos assim que a gente vê, é curioso, que os maridos são pedreiros e aí eles começam a ver que as mulheres estão aprendendo a medir, a desenhar, e aí eles começam a boicotar, falar que não é assim não, e colocar defeito, problema e tal. Então tem uma resistência masculina, assim. Para a gente acessar novas localidades, até uma coisa que a gente fez esse ano a gente está em 2 localidades novas aqui em BH. A gente demora um tempo, né, para entender a dinâmica, entender como é que os equipamentos, como é que é o funcionamento, e para desenvolver um laço de confiança ali. Então, a mobilização e o engajamento, ele tem uma conexão com o tempo, né, que você está relacionando, tem que ter a ver muito com o relacionamento, assim, de você ir construindo esse relacionamento com as localidades. Outro desafio que a gente vê, e aí mais internamente agora, que é a instabilidade de recursos, né? Então, a gente quer começar os projetos, quer fazer as ações, a gente sempre fica com medo de não ter o dinheiro para continuar, para fazer no ano que vem, no outro ano, e ser justamente essa pessoa que a gente está criticando, que faz ações fragmentadas nos territórios. Então, a gente fica sempre com esse dilema da grana mesmo. E uma coisa que a gente tem reparado agora, que o Instituto cresceu, e a gente hoje tem mais arquitetas trabalhando com a gente, mais agentes locais, uma equipe um pouco maior, é uma necessidade de a gente ter uma equipe técnica de assessoria que esteja engajada nos princípios parecidos com os nossos, treinada, comprometida com esses princípios do projeto, que são a escuta, a empatia. E a gente vê que é diferente, cada pessoa tem um perfil de atuação, e que o perfil de atuação, nesse caso aqui, especificamente, que é uma assessoria técnica que não é tão dura no sentido burocrático, fazer uma planta, entregar uma planta, que a gente está entrando dentro da casa das mulheres, conhecendo realidades, a gente precisa de perfis que sejam favoráveis para que isso aconteça de uma forma legal. Então, o perfil do assessor acaba influenciando também o engajamento daquele grupo. Se é uma pessoa que tem um perfil mais de liderança, né, de saber articular ali os fatores, resolver um probleminha, ver uma mulher que está menos engajada, chamar ela para discussão. Enfim, então a gente acaba vendo isso, que com o crescimento do projeto, a gente precisa de ter um esforço, de ter uma equipe técnica bem alinhada com esses objetivos. Aí eu vou contar aqui as estratégias que a gente faz de mobilização, bem especificamente. No Arquitetura na Periferia AT, a gente tem uma lógica de que as participantes dos grupos anteriores, a gente trabalha sempre com grupos, então terminou um grupo de assessoria, essas mesmas mulheres vão convidar as próximas. Então elas vão começar a divulgar para as amigas e convidar. A gente tem um grupão de WhatsApp que é muito importante, vou até falar dele, que a gente chama de Juntas Somos Mais, ele surgiu na pandemia. A gente
lá a gente junta todos os participantes do projeto, então a gente divulga pelo grupão. A gente conta com o apoio de líderes locais. Atualmente a gente coloca cartaz também em comércio, ponto de ônibus. E a gente marca essas reuniões de mobilização para apresentar o projeto. Então a gente marca, segunda às 19 no Centro Cultural vai ter uma reunião. Tragam pessoas, venham. A gente apresenta a proposta de trabalho e depois de umas 4 ou 5 reuniões a gente começa a de fato formar os grupos. E a gente tem feito também inscrição via formulário, então a pessoa se inscreve no formulário e a gente convida para reunião. E por fim a gente faz uma pequena seleção que não precisa ser muito rígida, porque também o contingente não é tão gigante assim. No NPCO, a gente faz essas mesmas ações, mas a gente conta também com a divulgação mais ampla. Aí a gente divulga em rede social, porque aí não é uma ação vinculada a um território, igual são os grupos de assessoria técnica, né? A gente faz, por exemplo, a gente define. Esse ano vamos conseguir fazer 4 grupos, um na Paulo Freire, um na Dandara, não sei aonde, não sei aonde. O Capacitações e Obra, ele é um projeto amplo para mulheres da região metropolitana de Belo Horizonte. Então a gente põe em rede social, a gente manda para os CRAS têm sido um parceiro legal de divulgação. A gente manda também via formulário e faz uma seleção. Já o ANP Bio é o nosso nenenzinho, assim, ele é um projeto menorzinho. A gente está, como eu disse, aprendendo, fazendo e aprendendo. Então a gente tem feito uma mobilização só no grupão do Juntas e na nossa própria equipe de obras, porque acaba que as meninas que atuam com obras são muito interessadas a aprender as técnicas construtivas do Bio. Então, ele está um pouquinho mais em casa, assim, por enquanto, o Bio. Bom, aí o que eu vou trazer aqui agora, o que eu acho que a gente consegue, os esforços que a gente faz para gerar engajamento nas mulheres. A primeira coisa que gera engajamento que eu vejo é a expectativa do aprendizado. Então, elas querem aprender. A gente começa, primeiro a gente ensina a medir, a levantar a casa, a desenhar, e isso vai gerando um ânimo. Mas, o que vem depois? O que vem agora? Então, a expectativa do aprendizado engaja. A expectativa também das melhorias na casa, né? A gente vai aprender a fazer reboco, nossa, eu preciso rebocar meu quarto. Isso também engaja. O nosso método de trabalho participativo, então, não é aquela coisa totalmente de cima para baixo, uma aula, então a gente vai construindo junta nos nossos encontros, e as mulheres elas são protagonistas das ações, então a gente vai sempre direcionando. Claro que a gente tem um escopo preliminar, né, de trabalho, mas dentro desse escopo elas vão escolhendo o que elas querem percorrer o caminho. Então a gente tem muita clareza de dizer que um grupo nunca é igual ao outro, a ordem das coisas nunca é igual, as oficinas não são iguais, tudo vai ser adequado de acordo com as demandas que vão chegando das mulheres, que é justamente isso, né? As decisões são tomadas coletivamente nos pequenos grupos de mulheres. Um esforço que a gente faz constante, né, na liderança desses grupos é negociar de forma flexível, ajustar a agenda, a gente dá um jeito para que sempre todas as mulheres consigam chegar lá e fazer as atividades. Então as crianças são sempre bem-vindas. Eu estou com uma moça no meu grupo que está com chikungunya, teve chikungunya e o pé dela está ficando inchado, eu busco ela em casa e levo. Então a gente vai assim se rebolando e para puxar todo mundo, para conseguir estar todo mundo ali presente, entendendo as dificuldades do dia a dia. Essa liderança positiva que eu quis dizer da equipe técnica, né, que é muito que eu falei isso, da gente estar a gente tem esse papel também de ir juntando ali as participantes. Então, esse perfil de liderança positiva, ele é uma coisa que facilita o engajamento. A gente já viu, às vezes, assessoras que têm menos esse perfil, acaba que o grupo vai dando uma desanimada, assim, a gente tem que ir puxando, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, para a gente manter aquele grupo coeso e animado ali. A empatia e a escuta, gente, a gente fala isso, parece até meio bobo, assim, meio genérico, mas é incrível como que quando a gente reúne esses grupos de mulheres e a gente começa a encontrar semanalmente, isso vai criando um espaço ali quase terapêutico, assim, de conversa, de apoio, de ajuda, de fortalecimento, que não fica só nas atividades de assessoria, né, de aprendizagem de arquitetura, que é muito importante. E quando a gente fala de empatia e de escuta, é de verdade a gente tentar fazer esse esforço de estar com os ouvidos abertos para ouvir, porque às vezes é uma coisinha que uma pessoa fala que você já vai puxando uma linha ali, entendendo outras questões. E aí a gente conseguiu também recentemente implementar o apoio psicológico no projeto com as psicólogas voluntárias, assistente social voluntária, e que aí a gente vai pelas beiradas assim, fazendo esse fortalecimento feminino para que elas consigam
ter o suporte emocional para estar ali e continuar no grupo, apesar do marido, apesar das dificuldades dos filhos, se priorizar ali nesse momento. Então, o ambiente de trabalho 100% feminino é importante, assim, a gente teve pouquíssimos momentos que a gente teve os homens nos grupos, mas é incrível, assim, dá uma segurada. Assim, desculpa homens, mas eu acho que a gente vê que as meninas ficam acanhadas quando tem um homem, é muito claro, assim. A gente busca essa atmosfera de trabalho descontraída, acolhedora, a gente faz brincadeiras, né? Então, uma reunião a gente faz na casa da não sei quem que vai fazer um caldo, essa segunda-feira que vem agora a gente vai fazer na casa da não sei quem que vai fazer uma canjica, né, Laura? Laura está comigo lá nesse grupo. Então, para que a coisa também não fique dura e cansativa. O apoio psicológico eu já falei, e no caso do Capacitações e Obras e do BIA, que são mais formativos, a gente conseguiu uma bolsa de estudos, que é bem simbólica, mas que pelo menos o tempo que aquela pessoa está ali na ação, está deixando de trabalhar, ela cobre, sabe? Ela não está deixando de ganhar o dinheiro. E aqui, algumas ações que a gente faz, que depois, quando a gente termina os grupos, né, e essas ações aqui que eu falei do engajamento, são mais no percurso dos grupos de trabalho, a gente tem umas ações também posteriores para tentar manter o vínculo com as mulheres que estiveram com a gente nesses grupos. Então, a gente continua assessorando, mesmo depois desse fim, que a gente fala que nunca tem fim, mas o processo ali acaba, mas a gente continua assessorando. A gente está aí com a Luda Andara há 10 anos, fazendo projeto para a casa dela até hoje. A gente tem a atuação constante das agentes locais nos territórios. Então, a gente, às vezes, a assessora técnica, por a gente não morar nos territórios, a gente sai um pouquinho de cena, mas as agentes locais estão lá e trazem para a gente os reportes constantes. A casa da Luciana está com uma trinca, será que a CNI consegue lá dar uma olhada? Então, a gente continua tentando dar esse suporte por meio das agentes locais também. A gente tem parceria com projetos e equipamentos locais, então o MLB, o Centro Cultural, os CRAS mesmo. Então a gente também continua vinculado por meio desses equipamentos e projetos. E a gente convida as mulheres a participarem de tudo que a gente faz no projeto. Então vai ter um curso de capacitação de alvenaria. Todo mundo é convidado, todas as antigas são para participar, a gente forma um grupo e executa o projeto. Então tem essa lógica de um grande grupão, assim, de ex-participantes da ANP, que é esse grupo, né, do Juntas Somos Mais, e os grupos específicos dos projetos que a gente direciona também as ações ali. Todas as ações pontuais que acontecem nas localidades que a gente realiza, a gente convida todo mundo. Então a gente fez já, no ano passado teve reunião, uma palestra sobre violência doméstica. Esse ano a gente vai fazer uma sobre diversidade e inclusão. Então todo mundo a gente chama de novo e vamos ali resgatando e mantendo essa coletividade aí. E tem o churrascão de fim de ano também, que a gente faz na casa da nossa mestre de obras, lá no sítio, e que é importante. Tem gente que não consegue ir em nenhuma dessas ações, mas o churrascão de fim de ano está lá e a gente continua se encontrando, porque também tem que ter essa parte, né, gente? Uma outra coisa que eu acho que é importante, que a gente tem conseguido medir, que é a satisfação delas, de certa forma, né? Essa é uma autoavaliação do ano passado, dos grupos do AT. Então, a gente vê que a gente passa uma avaliação no início, no meio e no fim. Então, a gente vê que tem um crescimento de satisfação em vários aspectos, tanto da melhoria da casa, na capacitação, né, que é o que ela sabe fazer, na sensação de autonomia, na confiança, a gente pergunta essa pergunta, na confiança para conversar com o pedreiro ou trocar a sua obra. Então, a gente vê que aumentou. E as habilidades também de planejamento que crescem. Então, o fato delas avaliarem que algumas coisas melhoraram também é uma forma de fortalecer esse engajamento. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu fico muito feliz assim, de a gente estar construindo, que eu gosto muito, que é esse trabalho em rede que a gente faz agora dentro dos projetos que a gente executa. Então, esse círculo, eu coloquei Juntas Somos Mais no meio, que é esse grupão assim, do WhatsApp, mas ele é muito mais que o WhatsApp, né? O WhatsApp sintetiza ali. Mas entre os projetos que a gente executa, a gente tem as mulheres do AT. Elas muitas delas já foram para a equipe de obras, então a gente tem umas 5 ex-participantes da assessoria técnica para melhoria habitacional que foram ser capacitadas em obras. As mulheres da capacitação, elas executam tanto as capacitações quanto as obras nas casas das meninas do AT. Então essas mulheres elas estão circulando entre elas, assim, entre as casas,
fazendo toda essa construção de melhoria profissional, de troca, de aprendizado. Então, para a gente é muito importante também que elas tenham confiança em receber a gente. Imagina a gente propor a loucura, né? De ir na casa de uma pessoa, de uma mulher, chegar lá com 15 outras mulheres, mais a equipe técnica, para fazer uma capacitação de 5 dias de reboco. E essas mulheres nos recebem de portas abertas, ficam lá com a gente esses dias todos. É uma coisa que não é, a gente não vai fazer isso com qualquer pessoa selecionada via formulário, né? Então é muito importante para a gente ter essas mulheres com essa noção de confiança no trabalho que a gente faz. Da mesma forma, a equipe de obras se interessa pela formação de bioconstrução. Então a gente está fazendo esse círculo aí, girando essas mulheres, né, no AT, no CO, no bio, e sempre também com esse trabalho em rede com os agentes locais, com as lideranças locais, os parceiros e os equipamentos. E aí aqui, né, eu trouxe essa ideia assim, de construir em trajetórias. Isso é um mapinha que a gente fez das casinhas e das participantes, das mulheres que a gente já atendeu aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. E esse círculo aí que eu ponho é a casa de uma participante da Lu, a gente vê que tem 3 pontinhos ali. A casa dela ela já foi do AT, então ela participou de todo o processo de assessoria técnica, mas a casa dela, ela já cedeu a casa dela também para ser um módulo de capacitação. A gente fez uma capacitação de hidráulica na casa da Lu, e a casa dela também já teve um cômodo reformado pelo projeto de obras, que é esse que faz mais um cômodo completo, né? Então, a gente vai circulando, e aí em termos também da cidade, de noção da cidade, é muito legal porque, por exemplo, na casa da Lu, no módulo do CO, as meninas do Barreiro foram. E no Terra Nossa, por exemplo, aqui nessa pontinha aqui da esquerda, da direita, as meninas do Barreiro foram, as meninas da Dandara foram. Então, a gente vai também circulando com as meninas pela cidade. E elas vão conhecendo outras realidades, diferentes e similares às delas, elas vão se fortalecendo. E elas vão se conectando para ações para além do projeto. Então, essas meninas juntas do CO formaram um bonde para ir na manifestação contra o PL do aborto, né? Então, isso vai gerando repercussões para além da arquitetura, para além das moradias. E faz esse fortalecimento, que é o engajamento social, político e também nas questões de gênero. E aí, por fim, só para terminar aqui, eu trouxe essa construção dessa trajetória da Carlinha. Carlinha, uma moradora lá da Paulo Freire, muita gente conhece ela, mas a Carla começou em 2018, né? Ela participou do grupo da assessoria técnica lá na ocupação Paulo Freire. E aí, em 2019, ela estava de novo com a gente, fazendo um curso de alvenaria. Com isso, ela entendeu que ela gostava de construção civil, né? Ela falou, ela fala com a gente, eu me encontrei na construção civil, eu amo. Estou muito feliz com isso. E em 2019, 2020, ela começou a fazer algumas obras de reforma pontuais para clientes. Ela começou a trabalhar também com a nossa mestre de obras, com a Seni. Em 2020, 2021, na pandemia, que ficou todo mundo mais restrito, ela começou a fazer obra para as vizinhas e também reformou muita coisa na casa dela, foi treinando essas habilidades. E em 2022 ela foi contratada como servente numa construtora. Para ela isso é legal, ela ficou muito feliz e é uma forma também dela... Nesse processo ela separou do marido, então foi a fórmula dela manter a casa dela. Em 2023 ela foi nossa aluna e monitora do projeto de capacitação de obras. Então, como ela já está na construtora, ela veio como monitora para ajudar a gente a capacitar as meninas, mas ela também é aluna, porque ela ainda tem coisas a aprimorar tecnicamente. E ela também foi aluna do bio, então ela foi lá aprendendo as técnicas todas de bioconstrução. E ela foi promovida a pedreira lá na construtora, então também foi uma conquista muito legal para ela. E agora, em 2024, novamente, ela é aluna e monitora do NPCO. A gente está fazendo novos módulos de capacitação e novas obras, e ela está participando. E ela também está sendo aluna do Bioconstrução 2, que a gente está fazendo um novo grupo esse ano. E a gente acha muito legal que ela, em vários momentos, a Carlinha fala que ela quer fazer faculdade de arquitetura. Ela está empenhada nesse objetivo aí. Então eu trouxe esse exemplo assim, dessa construção de trajetória, que é o que a gente busca fazer com as mulheres. Claro, né, gente? Eu estou falando isso aqui da padrão ouro, né, de engajamento.
Mas tem muitas mulheres que passam pelo projeto e a gente nunca mais vê, nunca mais continua e tal. Mas a nossa busca é por oferecer essas oportunidades para que elas consigam construir trajetórias individuais e coletivas junto com a gente a partir da assessoria técnica. É isso. Bom, eu queria agradecer a todos a apresentação.